Bom, vamos lá, vamos orar e dar início ao nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos começar uma série de ministrações a respeito do ministério de Jesus na Galileia, e eu creio que esses dias serão muito importantes para você, para a sua vida, e Deus será glorificado, vai acrescentar alguma coisa ao seu conhecimento. É claro que você já sabe a respeito da história de Jesus na Galileia, mas é bom a gente estar estudando, separando essas manhãs para estarmos aí aprendendo um pouco mais. Eu te convido a fechar os seus olhos, você que me assiste nesta manhã, e nós vamos orar a Deus, amém? Senhor, nós te agradecemos nesta manhã pela noite que o Senhor nos deu de paz, de descanso, de vitória. Eu quero te pedir, Senhor soberano, que a tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar esta reunião, que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa entrar dentro desse lar que está me ouvindo, me assistindo nesta manhã, e que o Senhor possa abençoar esta casa, abençoar esta família com toda a sorte de bênção. Senhor, nós somos fracos, humanos e limitados, mas o Senhor tem todo o poder em tuas mãos. Por isso eu te peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor revele a nós a tua grandeza, a tua glória, e que o Senhor nos encha com a tua paz e com a tua alegria. Nós celebramos esta manhã, nos consagramos esta manhã a Ti, Pai. Te peço que o Teu Santo Espírito fale conosco e nos ensine a Tua Santa Palavra, pois esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Vamos lá. Nós estaremos estudando nesses domingos de pandemia. Então nós vamos fazer a escola bíblica dominical direto aqui da Casa Pastoral, e eu quero conversar com vocês nesses dias algo que Deus tem falado ao meu coração a respeito do ministério de Jesus na Galileia. A Galileia é um dos lugares mais fantásticos do norte de Israel, e eu quero compartilhar um pouco com vocês. Então essa primeira aula ela é mais a nível de introdução, e nós vamos avaliar aqui já os primeiros passos de Jesus na Galileia, e a partir da semana que vem nós vamos mesmo avaliar os textos. Então eu digo assim a nível de introdução porque para você entender o ministério de Jesus na Galileia propriamente dito, onde ele passa a maior parte do seu ministério, você precisa saber o que é a Galileia, qual é a importância da Galileia no cenário bíblico, o pano de fundo da Galileia no cenário bíblico e teológico. Então esses domingos nós vamos aproveitar para estarmos estudando aí a respeito do ministério de Jesus na Galileia. Mas, para nós falarmos de Jesus na Galileia, nós precisamos entender uma coisa, que há muitos anos atrás, ainda no tempo do profeta Isaías, já havia uma profecia a respeito de Jesus na Galileia. E eu sei que você sabe disso, que você conhece, mas eu gostaria de ler o texto sagrado com você. Então é importante, queridos, você que me ouve nesta manhã, que me assiste, é importante que você tenha aí em sua casa 3 coisas, né? Ou um celular, ou um tablet, ou uma televisão, para que você possa me acompanhar aí da sua residência, no conforto, no aconchego do seu lar. A segunda coisa importante, você precisa ter uma Bíblia, né? Uma Bíblia física, ou até mesmo aí no seu smartphone. Não vamos entrar nos detalhes que não é relevante, tá? O importante é você ter uma Bíblia. E a terceira coisa, um caderno de anotações. Como você está em sua casa, você tem aí um papel, uma caneta. Então sempre que você for estudar, fazer um estudo bíblico, a escola bíblica dominical, eu te aconselho a dar prioridade a essas 3 coisas, tá? Há um equipamento para que você tenha o visual e o áudio, né? Independente de qual seja ele, um caderno, aliás, uma Bíblia física de preferência para você riscar os textos, um caderno para você fazer as suas anotações. É óbvio que eu estou colocando aqui no Data Show, mas pode ser que você não tenha não consiga ler da mesma forma que eu tenho aqui. Então, como eu não consigo também projetar direto aí no seu smartphone, eu não tenho essa habilidade toda ainda, o que eu peço para você? A gentileza de que você tenha esses recursos que eu acabei de falar a você, tá? Então,
nós vamos ler a palavra de Deus, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo de 1 ao 6, tá? E a partir daí a gente vai estar ministrando a palavra ao seu coração nesta manhã. Nosso estudo bíblico vai gerar em torno de 40, no máximo 50 minutos, e eu estarei encerrando, e a gente continua aí na semana que vem, tá? Então conta aí com a sua paciência, com a sua colaboração, e eu creio que dará tudo certo, se assim Deus Todo-Poderoso nos permitir. Diz assim o texto sagrado: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Versículo 2: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando divide os bens tomados na batalha. Verso 4: pois tu disseste, tu destruíste o jugo que os oprimia, a carga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota do guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimados como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, a um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Aqui nós já vemos a importância da Galiléia, porque é a partir da Galiléia que a salvação da humanidade entraria em cenário. Então Deus revela ao profeta Isaías, no capítulo de número 9, que na Galiléia dos gentios nasceria o Salvador da humanidade, e o governo estaria sobre os seus ombros. Então nós percebemos que a palavra de Deus, ela vai se complementando. O Antigo com o Novo Testamento, eles vão entrelaçando, falando entre si, e nos revela algo muito forte, a importância da Galiléia dos gentios. E aí nós passamos a entender um pouco mais por que Jesus ele passa a maior parte do seu ministério na Galiléia. Eu creio que, se der tempo, nós vamos estudar ainda o ministério de Jesus em Samaria. Jesus faz algumas coisas ali em Samaria, é muito rápido, mas temos ali alguns relatos bíblicos, e por fim nós vamos chegar aí também na Judéia. Mas a Galiléia, ela é extremamente importante, porque, em primeiro lugar, é um cumprimento de uma palavra profética, de uma profecia que Deus havia revelado a Isaías. E Isaías vai dizer que não haveria mais escuridão para aqueles que estavam aflitos lá na Galiléia dos gentios. Mas diz o texto no verso de número 1, mas como está aqui no telão, diz assim: contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou na terra de Zebulon e Naphtali, mas no futuro, ou seja, na plenitude dos tempos, quando Jesus chegasse à humanidade, a Galiléia dos gentios, ele honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão, tá? Então nós vamos estar estudando a importância desta fala profética de Isaías, e aí ele vai declarar o nascimento do Messias. No verso de número 6, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, e algumas outras traduções, ou Deus Poderoso, e aqui, Pai Eterno e Príncipe de Paz. Então, a partir desse pressuposto, a nossa linha mestra é o profeta Isaías, para o estudo bíblico desta manhã,
A partir dali, nós vamos então navegar na Galileia dos gentios. Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês algo interessante. Primeiro, nós precisamos entender esse quadro. Esse slide, esse quadro, aqui é um mapa de Israel, tá? É um mapa sem nenhuma informação, né? Nós temos aqui, aliás, algumas informações, mas sem divisões. Só que nosso estudo bíblico não é geografia bíblica de Israel. Nós vamos estudar apenas a Galileia dos gentios. Então, Israel, ele divide-se basicamente em 4 partes. São as divisões principais de Israel. A primeira parte é o Negueb, essa região aqui, que é uma região de deserto, o deserto do Negueb. Então é uma linha aqui imaginária, tá? É óbvio que a divisão não vai ficar dessa forma, mas é só para nós entendermos o quadro. A segunda divisão principal é a Judéia. Aí nós colocamos aqui também uma linha imaginária para a gente estar dividindo o país. A terceira divisão é a Samaria. Temos também uma linha imaginária. E por fim, lá no norte, nós temos a Galileia. A Galileia, ela também tem uma subdivisão. Então nós dividimos o país, Israel, em 4 partes. O deserto do Negueb, a Judéia, onde nós temos Jerusalém, é uma das regiões mais importantes, a Samaria e por fim a Galileia. Aqui é o mar da Galileia, essa bolinha aqui. A Galileia, nós temos a Galileia Baixa e a Galileia Alta. E eu vou estar falando um pouco mais sobre essas divisões. Então, uma vez que você divide o país, uma vez que você divide Israel, nós vamos trabalhando por blocos. E eu quero conversar com vocês a respeito apenas da Galileia dos gentios. Então é aqui que nós vamos focar o ministério de Jesus em primeiro lugar, avaliando os textos, avaliando os milagres, avaliando a peregrinação, as jornadas no Mar da Galileia, apresentando para vocês vídeos do Mar da Galileia, enfim, é aqui que nós vamos estar caminhando. Então, depois nós vamos passar com Jesus aqui, mostrar para vocês um pouco do ministério de Jesus em Samaria, e por fim chegaremos no ministério de Jesus aqui na Judéia, aonde Jesus ele vai para Jerusalém, e aqui nós temos a sua morte e morte de cruz, né? Lembrando que na Judéia Jesus é batizado no Rio Jordão, mas basicamente nessa região, e aí ele atravessa o Rio Jordão, passa por Jericó e vai para o Monte das Tentações, onde Jesus é tentado, onde Jesus ele jejua por 40 dias e 40 noites, e no final do seu jejum, então, Jesus ele é tentado por Satanás, e isso tudo acontece aqui na Judéia, é o início, né? Mas aqui ainda não está trabalhando ativamente quem está no ministério. Eu não sei se você se lembra, mas nesse momento quem está fazendo o ministério, quem está fazendo o reino de Deus conhecido, é João Batista. João Batista está batizando aqui no Rio Jordão, na região da Judéia. Então, durante esse período em que João está trabalhando ativamente nesta região, Jesus está um pouco mais aqui acima, jejuando, consagrando a sua vida a Deus, para que após esse período, então, ele tomasse o seu ministério e começasse a realizar a sua obra. Cumpre-se, aliás, o período de 40 dias e 40 noites, que é um número muito importante dentro do judaísmo e do cenário bíblico. Depois desse período, ele é tentado por Satanás, e aí então Jesus, ele sai daqui da Judéia e vai para a Galileia. Aí nós encontramos Jesus lá em Nazaré, que é a cidade ou início do ministério, de onde nós estaremos falando, onde nós estaremos trabalhando e falando nesta manhã. Beleza, meus irmãos? Espero que não esteja indo muito rápido, né, nas colocações. Então aqui é um mapa da Palestina no período de Jesus. Então basicamente aqui nós temos o Mar da Galileia, a tríade, né, as cidades principais, Corazim, Cafarnaum e Betsaida. Nós vamos estar estudando sobre essas cidades nas próximas aulas.
nós temos aqui Caná da Galileia, onde acontece o primeiro milagre, e nós temos aqui Nazaré. Nazaré é aonde a família de Jesus morava, é essa aqui que nós vamos focar nesta manhã, e no próximo domingo nós vamos subir para o primeiro milagre em Caná da Galileia e na sequência descer para Cafarnaum. Então nós vamos fazer hoje o ministério de Jesus na Galileia, nós vamos começar hoje aqui por Nazaré. Então na semana que vem nós vamos viajar de Nazaré até Caná da Galileia, e após chegarmos em Caná da Galileia, na semana que vem eu vou falar sobre esse milagre, tá? O primeiro milagre de Jesus. Mas antes disso eu quero conversar com vocês a respeito do chamado dos primeiros discípulos. E aí então nós vamos descer para Cafarnaum, e você vai viajar comigo. Eu vou apresentar para vocês fotos, alguns vídeos, não sei se vai dar para ver direito aí, mas a gente vai tentar ser o mais apresentar algo com mais qualidade e excelência para você, porque você merece, né, ter o melhor em nome de Jesus. Então vamos, esse daqui é um outro mapinha, e aqui é basicamente o Mar da Galileia e as cidades principais que estão aqui ao redor, e aqui são os lugares onde Jesus estava ativo, trabalhando. Então isso aqui vai ficar lá para a terceira aula, basicamente, que nós vamos estar estudando aí, aprofundando-se mais a respeito do Mar da Galileia. Mas nós precisamos entender um pouco a respeito de um cenário, de um contexto histórico na Palestina na época de Jesus, tá? Então, eu estarei falando com vocês a respeito de como que estava a Palestina nesse período em que Jesus chega à Terra, tá? Então, durante o tempo, né, que precedeu e sucedeu a vida de Jesus, as últimas décadas do segundo templo, Israel estava em constante agitação. Israel estava se movimentando bastante nesse período. Então, Flávio Joséfos, ele descreve as riquezas do país, as grandes fontes, as cidades magníficas, os palácios construídos por Herodes o Grande. Mas antes de tudo isso, nós precisamos entender um pouco. Havia um grupo, um povo chamado Pardos. Esses povos, eles invadiram a Síria e, por sua vez, a Palestina. Nesse tempo, então, eles entronizaram um homem chamado Matatias. Ele é um asmorreu. E Matatias, saiu ali. Matatias, ele vai, só um instante, estou tentando conectar aqui de novo, que caiu aqui, ó. Ainda bem que para vocês ali não caiu, mas hoje está difícil aqui a minha conexão. Matatias, ele vai se rebelar contra esses impérios. E aí então surge um homem chamado Herodes. E Herodes, ele vai se levantar contra esse grupo. E Herodes então ele torna-se o governador da Judéia. A partir do momento que Herodes torna-se o governador da Judéia, ele passa então a estabelecer os seus limites. E Herodes então ele vai colocando ali todo o seu reino. Ele constrói cidades magníficas para estar ali alimentando aquele povo, para fazer ali uma política com Roma. E aí então a situação ela vai ficando cada vez mais desastrosa. A situação vai ficando cada vez mais difícil. E os judeus então já não aceitam tanto essa questão de Herodes, e eles passam então a ter muitos conflitos. Muitos conflitos são estabelecidos a partir desse momento. Como eu perdi a conexão aqui, eu não consigo mais dar os enters. Então, Lloyd, dá um enter aí para o papai, por favor. Eu vou pedir para a Lloyd colocar ali os slides para vocês.
E enquanto eu tento restabelecer aqui a conexão, pode dar o Enter, filha, por gentileza? E aí vocês podem acompanhar. E pode dar o Enter, vai. É só você apertar aí, Luiz. Mais um. Tá bom. Ok. Eu não estou conseguindo mais conversar aqui com o meu tablet. Tecnologia é uma beleza, né? Mas vamos lá. Então o que acontece é o seguinte. O Senado romano, então, ele nomeia Herodes o Grande como rei da Judéia, como eu já havia dito a vocês. A partir desse momento, existem muitos conflitos. E é agora que Jesus vai nascer. Nesse período, Jesus nasce. Tá? Então, vocês sabem que os reis magos, eles vão até Jesus. Aliás, os reis magos vão até Herodes. E eles anunciam o nascimento de Jesus. Herodes então pede para que os reis o comunicasse que ele também queria ir ali adorar. Então vamos lá. O Herodes manda matar as crianças. E aí, então a partir desse momento ele morre. E quando Herodes morre, os seus filhos então assumem o reinado, que são esses três cidadãos aqui: Herodes Filipe, Herodes Antipas e Arquelau. Esses Herodes, eles passam a ocupar um papel importante no ministério de Jesus. Quando Jesus começa então o seu ministério, essas pessoas, o Herodes que estava comandando era o Antipas, o Arquelau e o Filipe. Eles eram filhos de Herodes o Grande, do seu nascimento, que após o seu nascimento ele morre, e aí seus filhos vão dominar aí, então a Palestina. Havia um pluralismo religioso, né? A religião de Israel não estava centrada apenas no judaísmo. Primeiro, dentro do judaísmo nós tínhamos 3 grupos importantes: os saduceus, os fariseus e os essênios. Esses 3 grupos brigavam entre si. E nesse período em que eles estão nesse extremo conflito, não há uma hegemonia entre eles, o que acontece? Por causa dessa reunião, dessa desunião, aliás, a Roma, ela vai consolidar o seu reinado ali em Israel, na Palestina. Então, todas as terras do Mediterrâneo passam, na verdade já estavam, né, sobre o controle romano. Então todas essas terras, elas passam a ser dominadas pelos romanos, e eles estabelecem esses governadores. E diante disso, nós estamos diante desse quadro em que Jesus vai nascer, tá? Então, nos tempos de Jesus e dos apóstolos, as leis romanas, elas regiam toda a vida da nação. Então, por exemplo, aquele questionamento que eles fazem a Jesus: olha, é saudável nós darmos tributos ao governo, etc. Jesus vai dizer: olha, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Mas as leis romanas, elas não conflitavam, por outro lado, com as leis judaicas. Havia aqui alguns pontos em que eles não se conversavam. Então assim funcionava a vida religiosa, a vida econômica, a vida política da Palestina no período em que Jesus nasce. Essas leis tiveram efeitos, né, significativos no nascimento de Jesus, na sua vida, no seu ministério e na sua morte. Por exemplo, a família de Jesus são de Nazaré, mas eles têm que fazer o recenseamento lá em Belém, por causa de uma ordem do governo romano. César queria saber como que é o tamanho da população, o número de pessoas que estavam sobre o seu domínio. Então as leis, elas vão, de certa maneira, interferir na vida, na morte e no ministério de Jesus, tá? Então, a Palestina, ela tornou-se uma terra pertencente a Jesus de Nazaré, tá? Ele toma posse
dessa terra, o mestre da Galileia que caminhava com os camponeses, com seus alqueires, realizando o bem às pessoas e ensinando os valores eternos do reino de Deus. Então, diante disso, nós iremos ver as obras mais significativas do Filho de Deus em sua peregrinação na Galileia, que o Senhor preparou desde a fundação do mundo, como nós já lemos lá em Isaías capítulo 9, mais de 600 anos basicamente, até o cumprimento daquela profecia, que o mestre da Galileia estaria caminhando ali. Então a Palestina torna-se agora essa terra pertencente a Jesus. Por isso que eles vão dizer, olha, você não diz que é o rei dos judeus, o rei, ele tem um reinado. Então toda aquela propriedade de terra pertence àquela pessoa. Por isso que a Palestina ela passa temporariamente a pertencer a Jesus nesse momento do seu ministério. Então eu coloquei aqui algumas fotos, né, para você conhecer um pouco a Palestina, tá? Lloyd, dá um enter aí pro papai, passa o mouse, não, volta, passa o mouse ali porque esse é um vídeo. Volta, sabe voltar? Não sabe, né, filho? Isso. Passa o mouse assim, que aqui é um vídeo, vai aparecer o lugar para você dar um enter aí. Não tá dando certo aqui, irmãos, mas isso aqui, agora foi. Esse é um videozinho para você ver essa região da Galileia, que é Meguido, tá? É a Galileia Baixa, o Vale do Jezreel. E lá naquela primeira cidade, lá no fundo, naquelas montanhas, está uma cidade chamada Nazaré, tá? É onde tudo vai iniciar-se, tá bom? Então aqui é o Vale do Megido, lá no fundo é o Monte Tabor, esse é o Monte Gilboa, e aqui é o Amargedon, é o Vale do Amargedon. Começa aqui essa colina e ela vai subindo, tá vendo lá no fundo subindo? Aqui é uma rodovia, aqui começa uma colina subindo, já é o Monte Carmelo, tá? Então toda essa região aqui pertence à Galileia Baixa, a cidade de Nazaré. Então vamos falar agora sobre a Galileia, tá? A Galileia foi originalmente habitada por montanheses, habituados desde a infância a lutar em defesa de suas férteis terras. Eu disse para vocês, é uma das regiões mais férteis de Israel, a Galileia. Então nela se entrincheiravam, por exemplo, muito antigamente, eu estou contando um pouco da história da Galileia, os cananeus, quando os hebreus tomaram posse da Palestina, toda essa região era possuída, ocupada, e quem conquista essa terra no livro dos Juízes, no período dos Juízes, é Josué. É aqui que Josué, na Galileia, que ele vai fazer a separação das tribos, é ali que ele renova a aliança do povo de Deus, tá? Então a Galileia, ela vai integrar, né, o reino de Davi e o reino de Salomão. Era tudo uma terra só, era tudo apenas um mesmo lugar. Nesse período, após a morte de Salomão, então, o reino fica dividido e a Galileia, então, passa a pertencer ao reino de Israel, tá? Ao reino Judá e Israel. Galileia passa a pertencer ao reino de Israel no período em que ela está dividida. Em 734 a.C., o rei assírio Tiglat-Pileser, ele domina, ele leva, na verdade, uma grande parte, ele destrói esse reino do sul, ele acaba destruindo todo esse reino e levando cativo os povos que ele estava, a maioria deles morreram. Então a Síria captura Israel e leva para o exílio grande parte da população judaica da Galileia. Esse povo então passa a ser um povo exilado e aqui na Galileia passa a habitar então outros povos. Mais tarde essa região tornou-se conhecida, tornou-se um lugar bastante famoso por causa da infância e do ministério público de Jesus, aonde Jesus ele vai realizar a maior parte dos seus milagres serão todos realizados aqui na Galileia. E com a destruição do templo
pelos romanos na época, no ano de 70 depois de Cristo, da era cristã. Então a Galileia ou a Palestina, ela muda, e a Galileia tornou-se o reduto mais importante do judaísmo, o reduto mais importante dos judeus que fugiram da opressão romana ali em Jerusalém. Então eles vão agora para o norte do país e vão se estabelecer ali em Israel. Os rabinos mais importantes vão para lá, e ali eles dão continuidade às leis de Deus, a Torá, as traduções, o ensinamento bíblico passa a ser observado, e a Galileia então passa a ser basicamente uma sede do judaísmo nesse período, tá? Então, a partir do ano 630, a Galileia, 636, aliás, basicamente, a Galileia, ela torna-se uma região empobrecida após a conquista dos árabes naquele lugar, e essa região só vai se erguer nos tempos modernos, com resultados das iniciativas sionistas. A partir de 1882, constrói-se então uma aldeia chamada Rosh Pinah, em hebraico, que significa pedra angular, e a partir dali então o judaísmo passa a tomar mais força, e essa região, nesse momento, ela ainda está debaixo de uma miscelânea, tá? Então cria-se vários assentamentos. A Galileia, no mandato britânico, em 1920, cria-se vários assentamentos, vários grupos moram ali. A sua importância ficou evidente nas negociações para a inclusão de toda a Galileia para o mandato britânico, e também as Nações Unidas, elas desenvolvem um plano para poder assentar esses povos. Em 1947, então, a Galileia, ela passa por uma divisão entre Israel e o futuro Estado palestino árabe, né? Eles têm essa divisão. Então existem várias cidades muçulmanas, palestinas, também aqui sendo ocupadas nessa região da Galileia, e o povo vive de uma forma, alguns, né, vivem de uma forma assim mais tranquila, mais comercial, mais harmoniosa. A prova disso é Nazaré, que nós vamos estudar a partir de então. Então, toda essa região, quando tiveram o conflito árabe-israelense, em 48, 49, depois com a Guerra dos 6 Dias, o Estado de Israel expulsa e retoma as colinas do Golã, que estava sobre o comando da Síria, sobre a administração síria. Eles retomam essa faixa de terra. Então a Galileia torna-se tem uma extensão maior, e passa então a ser governada e administrada de fato pelo Estado de Israel, passa a pertencer então a Israel. A Galileia hoje é uma das regiões mais ricas e belas do norte de Israel, tá? Ela é rodeada por montanhas, ela é rodeada por vales. Nós vimos ali um videozinho breve, um vídeo curto de um vale, que é o Vale de Israel. Ela tem o Vale do Jordão, também se encontra ali. Montanhas como o Monte Hermon, que é o maior monte de Israel, um lugar de turismo, né, onde tem ali, você pode praticar o esqui, tem neve, temos cachoeiras, afluentes, o Rio Jordão nasce aqui na Galileia, florestas, comércio fortalecido, agricultura extremamente importante para a sobrevivência do povo. A sua maioria esmagadora está nessa região, que é muito fértil, tá? De plantação, de lavoura, tecnologia, turismo, sítios arqueológicos importantes, como escavações recentes ali em Magdala, tá? Que é a cidade de Maria Madalena, está ali às margens do Mar da Galileia. Então,
é uma região muito boa, muito rica, a Galileia. Mas o que nos importa, o que nos interessa, é nós trabalharmos essa ideia, ou esse assunto, onde Jesus, ele inicia o seu ministério, e por cerca de 30 anos, após 30 anos, Jesus, aliás, ele mora a vida toda praticamente na Galileia, tá? E depois de 30 anos, ele começa o ministério, que vai ter em torno de 3 anos nesta região. Então, o que interessa para nós é estudarmos a respeito do ministério de Jesus. Então, a primeira coisa que nós vamos avaliar é a infância de Jesus, tá? A infância de Jesus. Então, Jesus, a família, Jesus, ele é anunciado na plenitude dos tempos, e a família de Jesus morava em Nazaré. José, seu pai, era um carpinteiro, a sua mãe Maria, a Virgem Maria, a plenitude dos tempos chega ali então em Nazaré, na Galileia. Então é lá aonde tudo começa, tá? É lá aonde tudo vai iniciar-se. A história de Jesus, ela vai passar por começa, aliás, nesta região. Então, quando Jesus, o anjo, aliás, visita Maria lá na Galileia, ele vai dizer: bem-aventurada és tu entre as mulheres, e etc, e etc, e etc. E anuncia então o nascimento de Jesus. A anunciação acontece aqui em Nazaré. Seu pai, como eu já disse, é um homem trabalhador, um homem honesto. Nós não vamos entrar nos detalhes do seu nascimento. E aí, então, o que acontece é que Jesus é anunciado ali, e por causa do recenseamento, eles vão para Belém, e lá Jesus nasce. Mas, antes disso, a cidade não tinha uma boa reputação. Nós vemos aqui o texto de João 1,46, onde é citado: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E por que eles falam isso? Essas palavras já começam a apresentar a ideia de perseguição a Jesus. Então, esse descrédito é por conta da reputação que aquela cidade tinha, que os habitantes daquela cidade tinham. Desde a queda de Josias, no ano de 600 a.C., não houve um rei justo em Israel, principalmente naquela região. Então, os povoados, os vilarejos, foram povoados por pessoas impuras, desonestas, pagãos. O paganismo foi estabelecido naquela região. Então, durante muitos anos, esse era o quadro religioso da Galileia, principalmente da cidade de Nazaré. Então, lá em Nazaré, vivia-se desta forma. E aí, então, Jesus nasce em Belém. De Belém, ele é orientado a fugir de Herodes. Eles vão para o Egito, e após terem fugido do Egito para salvar a vida da sua família, José, a sagrada família, José, Maria e também Jesus, eles retornam do Egito e voltam para Nazaré. E ali então, segundo a tradição, Jesus tem basicamente aí 4 anos de idade. Jesus vai passar a sua infância, toda a sua infância, lá em Nazaré, aonde ele sai dali em torno de 30 anos de idade, segundo a tradição cristã, tá? Mas uma coisa também chama a nossa atenção. Segundo a tradição e segundo as escrituras, Jesus, com 12 anos de idade, ele é apresentado no templo. Chegou o momento de Jesus passar pelo Bar Mitzvah, que é um rito de inicialização. E aí então Jesus, ele vai descer até Jerusalém, sua família vai para Jerusalém, e lá ele se apresenta ao sacerdote, e aí então eles retornam para casa. Era uma viagem longa, eles não voltaram, não poderiam voltar passando por Samaria. Então, para não passar por Samaria,
a viagem ficava muito mais distante, muito mais longa, e eles retornam para lá. Só que quando eles estão voltando, eles percebem que Jesus, ele não está no meio deles. Eles percebem que Jesus já estava um pouco distante. E aí então, o que acontece? Eles retornam para Jerusalém, saem procurando ali entre as pessoas que estavam na comitiva, os seus parentes, e não encontram Jesus. E aí então eles retornam para Jerusalém, e para espanto deles, Jesus com 12 anos de idade ainda, passando de criança para a sua juventude, Jesus então está ali conversando com os doutores da lei, discutindo a palavra de Deus. Está lá em Lucas capítulo 2, você pode ler do 41 ao 52, relata essa história de Jesus, onde ele está ali sentado, conversando com aquelas pessoas. E aí então seus pais o pegam, e finalmente Jesus volta lá para a Galileia, tá? Então esses são os relatos que nós temos a respeito da infância de Jesus. E aí Jesus completa os seus 30 anos de idade, e Jesus então, ele toma a iniciativa de sair de Nazaré, da Galileia. Jesus vai até as margens do Rio Jordão, onde João Batista está batizando ali as pessoas, e a partir dali então Jesus, ele desce as águas do batismo, agora como um adulto, e Jesus então, ele vai para o deserto da Judéia. Nós já falamos um pouco sobre isso. Próximo ali à cidade de Jericó, tem um monte chamado Monte da Tentação, e segundo a tradição, e alguns arqueólogos também declaram, de que é exatamente o local onde Jesus ele vai ficar se consagrando a Deus durante 40 dias e 40 noites. Após esse período de consagração, esse período em que Jesus vai alimentar-se espiritualmente, a espiritualidade do deserto que nós chamamos. Depois desse tempo, Jesus então ele volta para a Galileia. O texto vai dizer lá, ainda aqui em Lucas, no capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 15, Jesus, depois dele ser tentado por Satanás, no final do seu período de jejum, de consagração, ele retorna para a Galileia. E ele vai para a Galileia de uma forma diferente da qual ele saiu. Jesus agora volta para a Galileia cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Então, bem na sequência, ele se batiza, ele vai para o deserto para a consagração, ele é tentado, e aí então Lucas vai dizer que ele volta para a Galileia. Por isso que eu disse que você tem que ficar aí com a sua Bíblia e com o seu papelzinho para você ir anotando, para você ler o texto. Esse é o texto que relata ele voltando para a Galileia, cheio do Espírito Santo. Então, quando ele chega na Galileia, né, e aí vai ficar para a semana que vem, a questão, outros detalhes aqui da Galileia, mas hoje eu estou falando sobre Nazaré, que é onde tudo começa, né? Lembra que eu disse para vocês nesse aula, a gente vai fazer uma introdução, né? Vamos conhecer um pouco da região, e aí nós vamos chegar em Nazaré. Chegamos em Nazaré, estou dentro do propósito que eu disse a vocês. Falei um pouco da infância de Jesus, mas agora Jesus chega na Galileia, e ele então, que ele vai fazer? Ele vai cheio do Espírito Santo. Lá em João vai dizer que ele chama Filipe, aliás, André e Simão se encontram com ele, são discípulos de João Batista. Nós vamos dar isso na semana que vem. E aí ele chama Filipe, é chamado por Deus. Tudo isso está acontecendo próximo a Nazaré, aqui na Galileia. Mas o texto de Lucas, ele mostra outra situação. Então, deixando João de lado, para não confundir muito a sua cabeça, Lucas,
ele vai mostrar que depois do batismo, Jesus chega cheio do poder do Espírito Santo. E aí que eu quero chegar com vocês, para nós concluirmos essa jornada de Jesus, para iniciarmos, aliás, o ministério de Jesus na Galileia e concluirmos essa primeira jornada aqui em Nazaré. Jesus, ele chega e vai para a sinagoga de Nazaré. Eu quero ler com vocês o texto, né? O texto está aqui, você pode ler aí, acompanhar na sua casa. O capítulo é o 4, né? Então, no capítulo 4 de Lucas, no versículo de número 15 e 16, desculpa, eu estou aqui em outro texto. Vamos lá. Capítulo 4 de Lucas, no versículo 15, 14 e 15. Então, Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região espalhou a sua fama. Agora ele volta reconhecido para a Galileia. Ele já não é mais um anônimo, ele já não é mais apenas o filho do carpinteiro, ele já não é mais aquela criança que nós não temos tantos relatos assim, mas era uma criança comum, que tinha princípios de brincadeira e etc, embora um profundo conhecedor da palavra de Deus, porque estava discutindo lá no templo de Jerusalém. Agora ele retorna no poder do Espírito Santo e a sua fama espalha-se. E aí Lucas vai dizer que ele ensinava nas sinagogas e todos recebiam com manifestação de grande apreciação. As pessoas gostavam dos ensinamentos que Jesus ministrava ali na sinagoga. Então, lá em Nazaré, que é aonde tudo começa, a anunciação do seu nascimento, o seu retorno à sua infância, à sua adolescência, à sua juventude, e agora ele começa o seu ministério em Nazaré. Como que ele começa o ministério em Nazaré? Primeiro, sendo reconhecido ou fazendo algumas obras pelo poder do Espírito Santo. As pessoas já identificavam algo diferente em Jesus. Elas identificavam que ele tinha um poder que era sobrenatural, que não era natural. Agora, detalhe, esse poder era do Espírito Santo. Era aquele mesmo Espírito que manifestava-se lá nos reis de Israel no passado, que vinha sobre Davi, que vinha sobre os profetas, que vinha sobre os sacerdotes, enfim. Esse Espírito Santo agora é reconhecido lá entre os galileus, que não tinha aquela boa fama, que tinha aquela miscelânea cultural. Eles percebem isso em Jesus Cristo. Eles percebem que ele tem um poder diferenciado. E aí então a sua fama se espalha. Eles o notam como um rabi, um homem que conhece a palavra, um homem importante, coerente em suas colocações. E a partir do verso número 16 ao versículo 30, Jesus então ele entra na principal sinagoga em Nazaré. Lembre-se, nós estamos estudando sobre a Galileia, tá? O ministério de Jesus da Galileia. Fiz uma introdução, falei um pouco do contexto cultural, e agora nós estamos analisando os primeiros passos de Jesus, onde tudo começa em Nazaré. E agora aqui em Nazaré, Jesus vai para a sinagoga. E lá na sinagoga, Jesus começa então a ensinar. O texto fala que era um costume, que Jesus já estava habituado a fazer assim. No dia de sábado ele entra e ele se posiciona em pé para fazer a leitura na sinagoga. Percebe? Cheio do Espírito Santo, tem o reconhecimento, caiu na graça do povo, tem a autoridade agora para fazer a leitura da palavra. E aí então Jesus abre lá no texto de Isaías, que ele mesmo já havia profetizado lá atrás, e ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, ele me enviou a proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e a promulgar a época da graça do Senhor. Em outras traduções, o ano aceitável do Senhor. Depois que Jesus ele ministra essa palavra, ele faz a leitura, ele enrola o rolo. O texto fala que o rolo foi enrolado, devolveu para o diácono, para o assistente que ali estava, e Jesus se assenta
e começa, então todos ficam com os olhos fitos, ficam olhando para Jesus, e Jesus então ele vai falar, eles estavam esperando ali que Jesus desse alguma explicação a respeito daquele texto. Eu fico imaginando como que estava o coração daquelas pessoas após Jesus ter feito essa leitura tão importante. Eu fico imaginando como que deveria estar o coração deles. E aí então Jesus, todos olhando para Jesus, o texto vai dizer no verso 21 que ele começa a pregar. E aí Jesus então, ele vai dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. A palavra de Deus vai dizer que alguns ficaram maravilhados, outros ficaram admirados sobre a graça que aquele homem estava ali, mas outros estavam questionando e falando: olha, esse aí não é o filho de José? Esse daí não é o filho do carpinteiro? Esse daí não é um dos nossos? Esse daí não é um religioso? Ele não é da linhagem sacerdotal? Ele não vem debaixo dessa cultura nossa? Então nós percebemos aqui, já de princípio no ministério de Jesus, enfrentando 3 realidades, 3 grupos distintos: pessoas que se maravilhavam com ele, pessoas que estavam admirados com a palavra de graça que saiu dos seus lábios, e pessoas que questionavam a Jesus. Nós transitamos nessa situação. Você encontra esse tipo de pessoas. Pessoas que se maravilham com o Evangelho, pessoas que são admiráveis, que admiram o Evangelho, que gostam do crente, que gostam do jeito que você fala, e pessoas que te questionam a sua legalidade, questionam a sua autoridade, questionam o seu conhecimento, te questionam das mais variadas formas. Então, o ministério de Jesus inicia-se dentro dessa perspectiva, desta cosmovisão, desses grupos de pessoas que, a princípio, estavam com ele, de que, a princípio, estavam maravilhadas, de que, a princípio, estavam juntos de Jesus. E olha, tem muita gente que age assim conosco. Aplicando de uma forma prática agora para você, a respeito do ministério de Jesus, onde tudo começa lá em Nazaré, na Galileia, você convive com estas pessoas. Pessoas que exclamam de uma forma maravilhada: uau! Entende? É esse tipo de exclamação. Pessoas que... e essas são as mesmas que estavam assentadas com ele lá na sinagoga. Pessoas que estão assentadas conosco muitas vezes. Uau! Que coisa linda! Que coisa fantástica! Outros estão admirados. Como ele prega bem! Como ele se posiciona bem! Que comportamento! Mas outros que estão questionando: olha, esse daí é perigoso. Esse daí, não sei não. Não faz muito sentido o que ele está falando, porque ele é o filho de José. E aí então Jesus vai, com toda naturalidade, falar com essas pessoas, e Jesus então vai dar a eles uma fala que não é tão importante para eles, para aqueles ouvintes naquele momento. Mas antes disso, é importante a gente entender uma coisa: o propósito de Deus aqui em Lucas capítulo de número 4. Você perceber o plano, a missão de Jesus tem que começar onde ele nasceu. A missão de Jesus tem que começar na Galileia. A sua missão, ela deve começar junto da sua família, junto da sua casa. Não faz sentido você imaginar que você vai ser um missionário, por exemplo, né? Eu quero ser um missionário, pastor, e eu quero ir para as nações. Se você não faz absolutamente nada, não começa a missão onde você está, no meio dos seus amigos, no seu local de trabalho, na sua casa, não evangeliza, não lê a palavra, não fala de Jesus para ninguém, não faz muito sentido. Eu não quero entrar nesses aspectos missiológicos aqui nessa manhã, mas Jesus, o carpinteiro, ele começa o seu ministério na sua terra natal, aonde ele nasceu, aonde seus pais
moravam. Ele nasce em Belém, mas ele passa a sua vida ali. Ele é daquela região, ele é daquele lugar. Então Deus tem um plano de salvação para os seus. Tudo começa na sua casa. Tudo começa dentro do seu lar. Deus tem projeto para salvar em primeiro lugar a sua família. Deus tem projeto para salvar em primeiro lugar os seus amigos de trabalho. Aqueles 3 grupos: os que exclamam, os que admiram e os que questionam. O projeto de Deus da salvação é para essas pessoas. Ah, pastor, mas como que o Senhor sabe dessas coisas? É simples, eu entendo assim por causa dos versos que estão aqui para frente. Jesus, então, ele vai mostrar o propósito de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto dos gentios. E aí, então, ele vai citar ali a mulher cananeia, ele vai citar ali o general da Síria, ele vai dizer, olha, haviam tantos leprosos em Israel, abençoar, Deus vai alimentar quem? Essa mulher cananeia. Então, meus irmãos, a missão, ela começa dentro de casa, mas ela é para todos. Jesus começa aqui em Nazaré, e a partir de Nazaré, Jesus então ele vai apresentar as realidades do reino de Deus para todas as nações. Então o texto fala que depois que eles ouviram essa palavra, e depois que Jesus ministra a palavra, eles o expulsam da cidade, levam lá no topo de uma colina, e a partir dali então eles tentam jogar Jesus abaixo. E lá no verso número 30 o texto vai dizer que todavia Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Jesus foi embora, e Deus não permitiu que Jesus morresse pelas mãos daqueles da sua própria cidade, daqueles que se admiravam, daqueles que estavam com ele, daqueles que se assentavam com ele, que tentaram matá-lo após ele liberar uma palavra de salvação para todas as nações. Eu quero concluir esse estudo bíblico nesta manhã dizendo para você, assim como Jesus, que você não vai ter a aceitação de todas as pessoas, que você não vai ser aceito por todos, mas o mais importante é você saber 2 realidades. A primeira é que você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E por causa de você ter o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, você tem poder e autoridade para iniciar a missão, sabe aonde? Aonde tudo começa, dentro da sua casa. E eu quero te perguntar nesta manhã, como está a missão dentro da sua casa? Como está a missão junto dos seus amigos? Como está a missão junto dos seus familiares? Como está a missão na sua rua, no seu bairro, entre pessoas que você conhece? Você precisa começar hoje, tomar uma decisão hoje, de iniciar a missão do reino de Deus a partir da sua casa, exatamente aonde tudo começa. É aqui que tudo começa. Em Nazaré, Jesus começa o seu ministério na Galileia. Ele volta para a sua região. Ele ministra sobre os seus. Ele amplia a visão de Deus, não apenas para um grupo sectário, não apenas para algumas pessoas, mas ele mostra que a graça de Deus, ela rompe qualquer tipo de barreira. Ela não está preocupada com cor, com raça, com gênero. Ela não está preocupada com a sua posição social. A graça de Deus é para você que está me ouvindo nesta manhã. A graça de Deus é para a sua vida. É por isso que Jesus, ele deixou o seu trono de glória, como diz o apóstolo Paulo, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, como diz o apóstolo João, para que nós fôssemos salvos, por causa da graça e do amor de Deus. Que nesta manhã, o ministério de Jesus na Galileia começa exatamente aonde tudo começou, aonde o anjo apareceu a Maria e anunciou que dali viria a salvação da humanidade. Que nesta manhã o seu coração se alegre e você comece do início. Quem sabe você não tomou uma decisão por Jesus? Eu vou te dar uma dica, uma deixa nesta manhã. Faça isso hoje. Faça isso agora mesmo. Você pode colocar a mão sobre o seu coração ou
A forma mais simples que você queira fazer. Você tem que fazer: Jesus, eu quero que tudo comece na minha vida hoje. Eu quero, Jesus, que coisas novas comecem na minha vida hoje. Eu quero viver debaixo da tua graça. Eu quero viver debaixo, Jesus, desta realidade que o Senhor tem para a minha vida. Mas, Senhor, comece na minha vida hoje. Que nesta manhã o Espírito Santo de Deus, ele invada o seu coração. Que nesse estudo bíblico você possa entender apenas uma coisa: o Senhor Deus, ele te ama. O Senhor Deus, ele quer cuidar de você. O Senhor Deus se preocupa com você. Por isso que depois do batismo, por isso que depois daquele período de consagração, Jesus, ele voltou lá para a sua cidade. Jesus voltou lá para o meio dos seus, lá em Nazaré, aonde tudo começa. E Jesus, ele está aí, nesta noite, entrando no seu coração, aonde tudo começa. Entrando aí na sua casa, aonde tudo começa. Entrando aí no coração dos seus filhos, aonde tudo começa. Entrando aí no seu coração, que quem sabe estava abatido, preocupado, cansado. Quem sabe você que me ouve nesta manhã e já tentou por inúmeras vezes desistir da própria vida. Por que não? Quantas pessoas estão vivendo crise, com depressão, e chega no estado mais terrível, onde elas querem, de uma forma covarde, acabar com tudo. Jesus foi lá em Nazaré, porque ele se preocupava com aquelas pessoas. E Jesus vai até você nesta manhã, porque ele se preocupa com você, porque ele te ama, e ele quer começar uma nova história na sua vida. E eu quero orar por você, encerrando essa escola bíblica dominical nesta manhã, pedindo que o Espírito de Deus comece algo novo com você, comece algo novo com seus filhos, comece algo novo com pessoas que são importantes para você, e Deus vai iniciar uma nova história em sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, é onde você está. Aleluia. O lamassurianda lavasteres. Espírito Santo, começa de novo. Venha até nós, Senhor. Venha até nós. Mas entre em nossas vidas. Assim como o Senhor entrou naquela sinagoga e começou a ensinar, nós precisamos aprender mais de Ti, ó Deus. Nós precisamos aprender mais do Senhor, acerca da Sua história, da Sua obra e da Sua vontade para as nossas vidas, Pai. Nesta manhã eu oro por esse homem, por esta mulher, que quem sabe estava como a população de Nazaré, já sem esperança, já sem alegria. Quem sabe eles estão vivendo dessa forma, mas nós iniciamos esse estudo bíblico nesta manhã, Senhor, falando lá em Isaías que havia uma promessa e que o Senhor honraria a Galileia dos gentios. Pai, nós somos gentios. Quantos gentios estão me ouvindo nesta manhã, Senhor? Eu te peço que o Senhor honre estas pessoas, que o Senhor entre no coração, que o Senhor as abençoe com toda a sorte de bênção, e que o Senhor mude a sua história, Pai, nesse dia. Escreve uma nova história, derrama da tua graça, derrama do teu poder, derrama do teu amor, derrama, Senhor, nesta hora. Eu abençoo esta casa, esta família, e eu declaro, ó Deus, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, um novo começo, uma nova história, uma história de sucesso, não mais ao fracasso, à tristeza, à angústia, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo, que o poder do Teu Espírito Santo chegue sobre esta pessoa. Quem sabe ela ainda não se decidiu pelo Senhor, que nesta manhã ela tome uma decisão, entregue a sua vida a Jesus. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor pode nos levar para algo muito maior. Começa de novo, Pai. Abençoa essa Nazaré, abençoa esta casa,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã. Que Deus entre aí no seu coração e escreva uma nova história. Aonde tudo começa é dentro da sua casa. Aonde tudo começa é lá em Nazaré. Aonde tudo começa é quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Jesus tomar conta de nossas vidas. Que você não apenas fique maravilhado, admirado ou questionando, mas que você entenda de que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. Hoje é o dia da sua salvação. Receba Jesus. Hoje é o dia da sua libertação. Peça para Cristo te libertar de todo mal, de toda tristeza, de toda angústia, de tudo aquilo que assola a sua vida. Esse é o ministério de Jesus na Galileia. Ele começa lá em Nazaré, ele começa aí na sua casa, e a partir de você, todo mundo será abençoado para a glória de Jesus. Deus te abençoe. Domingo que vem, nós daremos continuidade no ministério de Jesus na Galileia. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a sua vida. Tenha um domingo de vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém.